Oi, sou Márcia Lopes, escritora e coordenadora do Clube de Ficcionistas, e hoje trazemos a vocês mais um episódio do Narrar Ficção, o videocast do Clube. O Clube de Ficcionistas é um coletivo de leitura e escrita focado na análise das obras literárias. Nosso objetivo é aprimorar as nossas próprias ferramentas de escrita, e para isso estudamos os aspectos formais dos mais variados tipos de narrativas, romances, novelas e contos. O Narrar Ficção é um projeto paralelo do clube. Seu nome faz menção à obra do nosso padrinho, Luiz Antônio de Assis Brasil, a escrever ficção. Aqui buscamos aprofundar o debate, convidando outras escritoras e escritores para dar a sua visão particular sobre alguma obra que debatemos no clube. Já temos alguns episódios no nosso canal, convidamos todas e todos a assisti-los. Nossa convidada hoje é Vanessa Passos. Uma honra conseguir te trazer hoje aqui, Vanessa. Finalmente deu certo, né? Vanessa é escritora, roteirista, professora de escrita criativa, doutora em literatura pela UFC e pós-doutora em escrita criativa pela PUC do Rio Grande do Sul. Sob a orientação de Luiz Antônio de Assis Brasil, lidera a maior comunidade de escritoras que tem voz em mais de 13 países. Autora do volume de contos A Mulher Mais Amada do Mundo, também traduzido para o espanhol. Seu romance de estreia, A Filha Primitiva, foi vencedor dos prêmios Kindle de Literatura em 2021, Jacarandá em 2022, Mozart Pereira Soares de Literatura em 2023 e vai ser adaptado para o cinema. No Brasil, o romance foi publicado pela José Olímpio. É também colunista do Publish News. Uma alegria poder estar aqui com vocês. Nossa, muito legal mesmo, a gente está feliz. Lançado em 1964, A Paixão Segundo GH é o quinto romance da escritora nascida ucraniana e se tornada brasileira e pernambucana Chaya Pinhassivna Lispector, que ficou mais conhecida entre nós como Clarice Lispector. Romance original, desprovido das características próprias do gênero, A Paixão Segundo GH conta, através de um enredo banal, o pensar e o sentir de GH, a protagonista narradora, que despede a empregada doméstica e decide fazer uma limpeza geral no quarto de serviço, que ela supõe imundo e repleto de inutilidades. Após recuperar-se da frustração de ter encontrado um quarto limpo e arrumado, GH depara-se com uma barata na porta do armário. Depois do susto, ela esmaga o inseto e decide provar seu interior branco, processando-se então uma revelação. GH sai de sua rotina civilizada e lança-se para fora do humano, reconstruindo-se a partir desse episódio. A protagonista vê sua condição de dona de casa e mãe como uma selvagem. Então vamos começar. Hoje temos uma missão aqui que é discutir esse livro que é considerado por muitos um livro dificílimo. Tem gente que desiste no meio do caminho, né? Que é A Paixão Segundo GH. Exatamente, Márcia. Muito obrigado pela introdução. Gostaria também de agradecer a nossa amiga, colega e também membro do Clube de Ficcionistas, Aline Caixeta, por nos ajudar na confecção desse roteiro. Com certeza, sem a ajuda dela teria sido complexo, né? Muito obrigado, Aline. Obrigada, Aline. Bom, então eu vou te fazer uma primeira pergunta, né? Que em entrevista à TV Cultura, em 1977, Clarice Lispector contou que certa vez um professor de língua portuguesa afirmou ter lido 4 vezes A Paixão Segundo GH e ainda assim não sabia dizer do que se tratava. Entretanto, no dia seguinte, uma jovem universitária de 17 anos disse à autora que aquele era o seu livro de cabeceira. A partir do ocorrido, Clarice afirmou que a compreensão da obra não é uma questão de inteligência, mas de sentir. O que você pensa a respeito dessa afirmação? E você também sentiu essa obra ou você ficou mais assim, na sua leitura, não sei se você fez uma ou várias, se foi uma coisa mais intelectualizada? Olha, falar sobre Clarice para mim é uma grande alegria, porque eu sinto que ela é muito importante para essa minha literatura, né? Assim, foi a primeira mulher que li, foi a Clarice. E descobri que mulheres escreviam assim, porque até então só tinha lido autores, né? E é muito interessante porque eu me apaixonei por Clarice sem conseguir compreendê-la ainda, porque a primeira vez que li foi na 7ª série. Muito jovem. Meu Deus! Muito jovem. E eu fiquei fascinada. Eu falei assim, o que é isso? Que eu não entendo nada,
mas eu tô apaixonada, assim, de alguma maneira abriu um portal dentro de mim, né? Eu nunca tinha lido nada parecido. Então é muito interessante essa proposição que a autora traz, porque de fato não é um livro da ordem do racionalizar tanto, sabe? E eu acho que se você vai com esse corpo ou com esse desejo de leitura muito preocupado só com essa racionalização e esquecendo o sentir, você perde alguma coisa no texto. Porque a Clarice, de fato, assim, com o Perto do Coração Selvagem, né, que foi a primeira obra dela, ela assusta, inclusive, a crítica. Porque o grande objetivo dela não é uma preocupação de enredo, de narrativa, de necessariamente espaço. Ela está muito preocupada com o dentro. Então, por isso que eu acredito que está muito ligado com essa questão do sentir. Isso é muito forte, porque, assim, reli o Paixão Segundo GH para estar aqui com vocês. E, assim, me encontrou muito, assim, é como se ela buscasse dizer o indizível. Por isso que muitas vezes é desafiador. Então, assim, é ir com esse movimento, primeiro de se abrir para o novo, porque às vezes a gente vai ler comparando, né? Assim, trazendo um pouco de tudo que já leu, e eu acredito que é isso, assim, cada leitura é se abrir para um portal diferente, e a Clarice tem muito isso, né, dessa interiorização, assim, quando ela vai falar da terceira perna, digo, gente, o que é isso? Mas é maravilhoso, ela vai trazendo investigações muito profundas. E assim, durante a leitura, eu acho que vai muito do momento que você tá também, né? Como você falou, você leu aos 17... Não, na 7ª série, leu agora, e aí você... não sei se você leu outras vezes. Li. A Paixão Segundo GH... Assim, eu tô sempre relendo Clarice, né? Clarice eu comecei a ler pelos contos. Eu comecei com Felicidade Clandestina. Ah, também já li. Tanto é que eu começo na minha literatura como contista, assim, com as narrativas curtas, muito inspirada pela Clarice e pela Lígia Fagundes Telles. Mas li, assim, porque reli na universidade também, né, na graduação de letras, e fui relendo e reli recentemente agora numa das últimas viagens que fiz, e foi muito, porque eu tô num momento mais introspectivo, sabe? Então parece que ela veio, assim, como um abraço, né, nessa questão do sentir, e aí grifei o livro, circulei palavras, no começo, na minha primeira jornada como leitora, eu era muito purista em relação a tocar o livro. Mas agora, que a gente já tem uma experiência mais de intimidade, agora não. Agora eu risco, escrevo, converso com o livro, circulo. Eu também não fazia nada num livro, não. Era. Mas é isso, eu acho que a Clarice, lendo A Paixão Segundo GH, também me pegou num momento assim de eu me identificar, a gente se identifica, então essa identificação, esse sentir, ele vai aparecendo, e o enredo ali não é o que salta aos olhos, né? Eu acho que para mim foi esse sentir também. Van, logo na abertura do livro, a Clarice ela deixa uma nota, entre aspas, a possíveis leitores, em que ela diz que ficaria contente se essa obra, né, se A Paixão Segundo GH, fosse lida apenas por pessoas com alma já formada. E aí eu vou ler o trechinho dessa nota. Aquelas que sabem que a aproximação, do que quer que seja, se faz gradualmente e penosamente, atravessando inclusive o oposto daquilo que se vai aproximar. Aquelas pessoas que, só elas, entenderão bem devagar que este livro nada tira de ninguém. Bom, em sua opinião, quem que são essas pessoas a que ela se refere? É um desafio, né, assim, pensar nessa questão de alma formada, porque, de alguma maneira, eu sinto que a gente está em constante movimento. Como pessoas, como escritora, eu sinto isso, como leitora também. Assim, então, talvez até por isso a minha obsessão de estudar, porque eu tenho a sensação que quanto mais eu sei, menos eu sei. Né? Menos eu tô formada, sabe? Então, tem essa busca. Mas eu tenho uma impressão de que quando ela fala sobre essa alma formada, ela não tá trazendo necessariamente no âmbito de fechar, assim, fechar completamente uma formação. Mas é uma pessoa aberta para o sentir. Eu penso que, inclusive, se relaciona com o que ela fala, né? A gente tinha ali um professor
né, que já estuda, que já tinha essa análise, e uma adolescente que tiveram experiências bem distintas de leitura. Então, eu sinto que é essa abertura mesmo para esse lado mais do inconsciente, mais imagético, mais do sentir. E isso é muito interessante porque, às vezes, você chega num lugar de não se abrir mais, porque você já acha que sabe muito, ou acha que sabe tudo. Então, eu até brinco, assim, que durante o ato de escrita, eu preciso esquecer que sou doutora em letras, esquecer tantas outras coisas, porque a gente precisa esquecer para se propor ao novo também, né? Para se lançar com mais alma, inclusive, diante de um projeto, senão você já vai com amarras. Então, eu sinto que essa alma formada não está ligada a um fechamento completo, mas está ligado a essa predisposição de se abrir para o dentro. É lindo isso. Na verdade, é um fechado que você tem que Que estar é aberto. Exatamente. Para o sentir. Em uma leitura atenta, percebemos que A Paixão Segundo GH, em A Paixão Segundo GH, há uma série de elementos da natureza psicanalítica, além do sentir, né? Assim como referências explícitas à religião e à filosofia existencialista. Em muitos aspectos, pode ser considerada algo como um ensaio, um gênero híbrido entre a escrita ficcional e a não ficcional. Como você enxerga a articulação entre a literatura e outros campos do saber em um texto ficcional? Olha, eu sou apaixonada por isso, porque até pela minha investigação, a gente estava conversando há pouco sobre a dança e o corpo. Sobre a dança, o corpo, né? Eu falo pouco, mas eu fui bailarina durante muitos anos. E para mim, a minha literatura, ela tem muito do corpo, inclusive eu, enquanto escritora, empresto o meu corpo para viver o que as minhas personagens sentem, né? Dentro dessa experiência, mas eu acredito que tem um diálogo muito grande com tudo, assim, com a pintura, com a música, com o teatro, com a psicanálise. Então, essas relações são todas ali muito imbricadas e tudo isso pode ser matéria de pesquisa, né? Uma pesquisa que pode ser interna e uma pesquisa que pode ser também externa, no sentido de que aquilo ali vai te trazer uma substância para o que você vai escrever. Eu penso que a gente começa a escrever antes de escrever. E a gente pode escrever mesmo quando não está escrevendo. Então, a gente está maturando, a gente está fermentando tudo aquilo que está ali. E a Clarice traz, até por esse olhar muito único que ela traz, essa originalidade que ela traz, ela está muito mais preocupada com o projeto literário dela do que com se adequar a algo que já tinha sido feito anteriormente. E isso assusta. Assim, assusta as pessoas. Inclusive, tem a entrevista dela em que ela fala que mandou um texto para o jornal e o pessoal perguntou se ela mesma tinha escrito aquele texto. E ela, sim. Aí depois perguntaram, mas você traduziu? Ela, não, eu escrevi. Ela, então vamos publicar. Então, assim, é muito desafiador isso, né? Assim, inclusive esse lugar da mulher que escreve, da autora que escreve. E isso é muito forte. Então, eu penso, pelo menos enquanto autora, o meu processo sempre está ligado à pesquisa. E é por isso que, assim, tive uma trajetória acadêmica nessa jornada e continuo também, inclusive, agora eu posso dizer, né, mas eu vou fazer um segundo pós-doutorado na PUC de São Paulo para investigar adaptações literárias de personagens femininas. E aí eu vou estudar Clarice na adaptação da Hora da Estrela e também o A Filha Primitiva. Então, eu tô numa alegria, assim. Nossa, que incrível o projeto! Acabei de receber essa notícia porque o meu objetivo é assim, eu sou uma escritora pesquisadora. E eu acho que isso é uma das contribuições que a academia trouxe para mim. Esse olhar de pesquisa, esse olhar de investigação, esse olhar de movimento e de aprendizado que é constante, né? Então, assim, isso só mostra, né? Eu me apaixonei pelo cinema e foi uma paixão não planejada. O meu objetivo na época era apenas entender um pouco do mercado audiovisual para poder vender os direitos do A Filha. E aí eu fui estudar, como toda boa nerd, a nerd incurável que sou,
E aí fui fazer formação de roteiro e o cinema me engoliu, assim, de uma maneira muito afetuosa e acabei me envolvendo. Então, eu penso nisso, assim, nessas relações. E Clarice lia muito, né? Assim, lia muito, viajava muito. Então, tinha várias questões ali que ela estava sempre refletindo, né? E uma das coisas que eu mais acho bonito no processo dela também é uma investigação metalinguística que muitas vezes ela traz em alguns dos livros, inclusive no Hora da Estrela, né? Que ela vai trazer essa reflexão sobre a própria escrita também. A gente estava conversando sobre a importância da pesquisa, né, ali fora. Eu também vim da dança também. E eu acho assim, a gente estava falando sobre esse embasamento, né? Então, acho que a Clarice... Mas ela traz essa questão do existencialismo ali também. E eu emendei, logo na sequência da Paixão Segundo GH, um livro do Virgílio Ferreira que eu comprei naquela viagem que a gente se encontrou em Lisboa. E ele trouxe essa mesma... Não a mesma, porque eles são diferentes, sim, mas essa carga do existencialismo. E eu me vi emendando uma coisa na outra, quase que eu fico louca com isso. Mas eu acho, assim, incrível esse jeito, isso que a Clarice traz, né? Vanessa, embora esse livro, né, A Paixão Segundo GH, ele não tenha um vocabulário incomum ou mesmo rebuscado, né, as rupturas sintáticas de sentido, bem como a argumentação, que muitas vezes oscila entre polos contraditórios, né, e isso na própria construção da frase, né, tornam essa leitura bastante desafiadora, eu diria. E isso é tão mais verdade porque muita gente abandona o livro mesmo ao decorrer de uma primeira leitura, né? Como você enxerga essa articulação da linguagem, considerando todo esse desafio que ela coloca pra gente? E o que você teria a dizer para quem ainda não leu esse livro, né? Ou pessoas que desistiram desse romance? É interessante esse processo porque eu venho pensando muito e assim... Hoje vivo de literatura, mas fui professora de literatura, língua portuguesa durante muitos anos, né? Professora concursada e, assim, tem uma inquietação que eu tenho sobre essa leitura que é obrigatória ou essa leitura que muitas vezes ela é feita por uma prova. Eu acho que isso acaba... A gente ainda não encontrou, em termos de educação, talvez, o melhor modo de mediar isso. Então, as pessoas já vão muito para as leituras, né, com aquele receio. Qual é a resposta certa? Tem resposta certa? Então, é muito desafiador esse primeiro momento, né, assim, de já ir com uma expectativa mais pragmática para alguma coisa. Então, eu acredito que o primeiro momento é estar aberto, tá aberto para leitura e eu sempre estou aberto para sentir algo novo, assim, e a gente tem muito hábito como seres humanos de comparar. Então eu sinto que cada leitor ele tem um mundo e cada livro abre um portal para o mundo. Então a primeira coisa que quero falar é assim, se abrir para essa leitura, né, que é fundamental. Outra coisa que amo fazer, assim, é ler em voz alta. Eu amo ler em voz alta, assim, eu faço isso, inclusive no meu exercício de escrita, mas fiz isso nessa releitura. É outra assim, percepção, né, do texto. É outra percepção, porque você escuta o que você está lendo, é como se a palavra ressoasse e entrasse num outro sentido, num outro lugar. E aí você também vai percebendo, porque às vezes a gente vai lendo de maneira muito teleológica. Quero entender, preciso saber o sentido, o que vai acontecer no final, qual é o objetivo final. Mas quando você lê em voz alta, você está pensando muito mais na linguagem e no ritmo. No ritmo, eu ia falar que é super importante. E você está pensando, você está trazendo para si uma outra experiência, que não é da ordem do racional e do lógico. Né? Então, pensar isso, de se abrir para essas questões. Outra coisa que amo fazer também, além de ler mais uma obra do mesmo autor, assim, eu sou bem obsessiva, então, quando eu gosto de ler muito daquele mesmo autor, são ver entrevistas sobre a autora, né? Porque a gente consegue minimamente entender um pouco mais sobre o projeto literário daquela autora ou daquele autor, que às vezes é muito peculiar, às vezes é muito diferente de tudo que vimos. Então,
isso é fascinante, assim, no sentido não de procurar o autor na obra, não é isso, mas é muito mais de compreensão do projeto literário, até porque às vezes um autor muda. A gente pega, por exemplo, autores que têm fases distintas, né? Isso acontece... O próprio Ian McEwan, que o Fernando já leu a obra toda dele, as obras são muito diferentes entre si, né? Sim, tem fases, sim, lá. E isso é muito... Isso acontece, isso é natural dos artistas, né? Eu tô lembrando aqui do Almodóvar, ele também tem fases muito distintas dentro do projeto dele como cineasta e ainda assim tem a sua marca, né, no projeto como um todo. Então eu penso isso também no livro, né? Tanto é que a maioria das pessoas acha que o livro mais palatável da Clarice é A Hora da Estrela, né? Que foi o último publicado, assim, no sentido de compreensão mesmo, em termos de enredo, em termos de chegar nesse lugar. Porque eu achei muito interessante o que você falou, Fernando, porque o difícil não necessariamente é na linguagem. A gente não tem palavras ultra rebuscadas, não é isso, sabe? Mas é uma complexidade de sentido. Não é uma complexidade de palavra. De mergulho naquilo de também. sentido. Então, e isso é muito forte, assim. Eu até brinco que nessa releitura que estava fazendo de Clarice, do Paixão Segundo GH, eu tô sentindo que eu tô vivendo, fui para essa transição, né, pós-30, e sinto que eu tô numa fase diferente, assim, numa fase mais de casulo, mais introspectiva. E quando eu reli Clarice, eu falei assim, poxa, eu tive insights que nem na terapia eu tive, sabe? Assim, de alcançar um lugar dentro de mim a partir dessa leitura, né? Aliás, a partir dessa releitura, porque reler um livro, eu não sou a mesma, né? Aquela mesma menina da 7ª série, também não sou mais aquela mesma jovem da graduação de letras, eu já sou outra. E o livro se torna outro a partir dessa releitura também. Então é muito mais de se abrir e também de sentir o seu momento. Às vezes você quer ler assim, porque tem que ler. Então essa coisa do tem que, eu acho que já compromete a leitura. Você falou uma coisa interessante, que é essa busca de se abrir para o novo, que o que a Clarice traz ali é uma busca pelo ser também. Então, Sim. quando a gente está aberto, a gente também está se descobrindo. Aí eu citei que eu li o livro do Virgílio Ferreira, Aparição, que é aparecer para si mesmo, como se buscar. Só que ele traz um enredo ali mais complexo que o dela, né? Mas o caminho é bem parecido, sabe? Então é isso. Não se fechar, porque de repente você não se encontrou na obra num primeiro momento, né? Sim. Bom, agora eu li o seu livro, A Filha Primitiva, fui no lançamento lá, né, em Lisboa, estivemos juntas. Então, tanto o seu livro, A Filha Primitiva, quanto o livro de Clarice travam uma conversa profunda sobre identidade, corpo, resistência, maternidade até, né, no seu violência, no caso do seu livro, estrutural. E no caso de Clarice, talvez existencial ali. De que forma o seu livro e suas personagens dialogam com a experiência de GH da Barata? Que paralelos você pode traçar entre ambas as obras, apesar de parecerem distintas na forma? É muito bonito isso, assim, e quando eu tava relendo, eu tava pensando sobre... Eu tenho um pânico de barata. Eu não tinha falado isso, né, pra vocês, mas é um dos pânicos que eu tenho, assim. E vem de uma experiência de criança mesmo, assim, que eu tava num lugar escuro, eu muito pequena, acordei durante a noite, fui ao banheiro e uma barata pulou em mim. Então, desde então... a primeira leitura de Paixão Segundo GH foi muito difícil pra mim ler, pensando nessa perspectiva, né, nessa questão. Mas uma coisa que penso dentro dessa perspectiva primeiro, assim, o quanto aquele movimento da entrada naquele quartinho, né, da entrada naquele lugar, e como o espaço, de alguma maneira, ele também influencia, sabe, nas sensações, né, e assim, toda a questão da brancura, da limpeza e ao mesmo tempo da contradição daquela barata, então tem todas as ambiguidades. E na personagem de A Filha, ela tem uma busca pela escrita, que não é uma busca profissional, assim, eu sou uma escritora que vive de literatura, não é o caso da personagem, ela também tem uma busca interna de essência muito grande, assim como a protagonista da Clarice. E é uma busca de preencher as próprias lacunas a partir da escrita.
Então, tem uma questão ancestral, uma questão de ancestralidade da qual ela desconhece, da qual ela busca, é uma busca contínua e ela não tem essas respostas, e ela começa a escrever para chegar nessa investigação, né? Então, temos ali uma investigação que é uma investigação interna, não é uma investigação policial, não é uma investigação necessariamente de um enredo, mas é uma investigação muito mais para dentro, né? Que se acontece ali, no caso de Clarice, dessa epifania, né? A partir desse encontro com a barata e com essas rememorações, e no caso do A Filha com o gesto da escrita, né? De se lançar escrevendo. Então, eu acredito que tem uma aproximação nesse sentido, até porque eu não sou uma autora descritiva. Assim, a minha literatura é magra, é concisa, eu venho do conto também, né? Então, o conto me ensinou muito sobre isso. E a minha preocupação não é descrever necessariamente fisicamente as minhas personagens, mas é muito mais uma pesquisa interna, psicológica. E aí, por isso, eu acredito que bebo muito na Clarice, né? Em pensar essas questões internas, inclusive de emprestar o meu corpo para sentir o que a personagem está sentindo. Queria falar um pouco, Van, da construção de personagens nesses dois livros, no teu, na Filha Primitiva, e no da Clarice também. E você, como ex-orientanda do Assis Brasil, né, nosso padrinho, a gente sabe que ele privilegia demais a construção da personagem, né? Então, na Clarice, a gente tem uma busca incessante de alguém que tenta se reconhecer e que nós tentamos conhecer, né? Já no seu livro, essa construção ela é um pouco diferente, né? Ela já é mais direta, ela acontece diante dos olhos do leitor, que consegue julgar de forma mais aberta, né, o que se desenha. De todo modo, as protagonistas estão sem nome em ambas as narrativas. Estão sempre em busca dessa identidade que o leitor pode pensar que já conhece, né? Acho que tem um elemento aí elusivo também. Eu queria que você falasse então sobre isso, como que dá esse processo de construção dessas personagens, tanto no seu livro quanto no livro da Clarice também, que a gente vê bastante paralelos aí. Maravilha, e para mim é uma honra ter sido orientada pelo professor Assis Brasil. E até interessante que você trouxe a memória, e eu estava esses dias, até por conta da minha seleção, né, para o segundo pós-doc, lembrando do meu trabalho, do meu ensaio do pós-doutorado com ele, né, em que eu escrevi o romance, que ainda está inédito, que é o Bença, mas que eu fiz uma investigação sobre romance de personagem. Então, pensando muito nessa perspectiva do personagem, para mim o personagem é esse fio que a gente vai puxando a escrita a partir dele, né? Então, por isso que eu estou até muito mais ligada com essa questão psicológica. E é interessante porque a gente tem aqui uma personagem que, inclusive no Paixão Segundo GH, ela fica relembrando, né, as iniciais e trazendo ali como uma força aquilo ali. E fico pensando, assim, às vezes, algumas pessoas falam que a Clarice não tinha uma preocupação tão social, assim, em relação à investigação dela dos livros, né? E é interessante porque não necessariamente eu vejo dessa forma. Eu acredito que as pessoas estão sempre olhando muito para a superfície, para a pele, para o que está mais aparente. Porque quando li e reli aqui, na primeira leitura eu não vi isso. Mas na releitura eu vi, porque tem uma questão de classe social e de investigação que a Clarice traz aqui, inclusive dela, da personagem, né, com essa empregada, com essa pessoa que é dispensada, e essa questão de reforçar as iniciais, né? Isso tem uma força, né, porque o nome tem uma força. E eu acredito que isso se relaciona intimamente com uma filha, porque a inexistência desses nomes foi algo não planejado, assim, foi algo que eu fui descobrindo enquanto escrevia, mas que fez todo sentido para o projeto do livro, porque a gente tem mulheres anônimas, que são atravessadas por diversas violências e que aquele apagamento e aquele silenciamento que ocorre na vida, no enredo, na trama, está na linguagem.
está na forma, né? Então, a não existência desses nomes fala sobre isso, enquanto que o reforço das iniciais do nome também fala sobre a personagem, fala sobre a configuração, sobre onde ela está, né? Tem até um trecho que ela vai falar um pouco sobre isso, assim, de refletir sobre o quanto que aquele quartinho era pequeno, sobre algumas coisas ali, mas aí é assim, é ver o que está submerso. É ver o que está nas camadas, não está aparente. E a literatura, e sobretudo a literatura de Clarice, que trabalha com entrelinhas, que trabalha com não dito, ela tá muito nesse lugar, assim. Às vezes o que está aparente para nós, como leitores, é só a ponta do iceberg. Mas o fato de vermos apenas a pontinha do iceberg não significa que não tem ali toda uma camada, sabe? Submersa ali, que a gente sente isso. Então, essa construção, ela parte muito das personagens, inclusive para decidir pôr ou não pôr um nome, para decidir a fala, o ritmo, a linguagem, o vocabulário, que palavras cabem na boca dessa personagem, que palavras não cabem na boca da personagem. Então, essa investigação tá muito assim, e eu tenho uma relação, assim, muito afetiva com a Clarice. Não sei se você viu, mas eu tava reescrevendo o que eu acredito que seja a última versão do Bença, né? Que é o meu romance inédito. E tinha um capítulo que pra mim não tava resolvido. E de vez em quando eu fico brigando ali comigo mesma, assim, numa luta, quase uma luta corpórea de escrita, e ele não funcionava. E eu tava relendo A Paixão Segundo GH, inclusive pensando no nosso podcast, e teve um momento que eu coloquei assim, Clarice me ajuda. Foi muito engraçado, eu até tirei uma foto, fiz o registro, assim, porque essa coisa do sentir, porque às vezes não tá numa ordem lógica, né? Assim, eu fiz um pós-doutorado, eu sou professora de escrita, mas isso não significa que eu tenho todas as respostas. Pelo contrário, eu tenho muito mais perguntas, né? Então, conseguir chegar naquilo que eu acredito que esse capítulo funcione, mas também vem dessa leitura. Inclusive, o meu processo de escrita, ele é alimentado pela leitura. Assim, a leitura, para mim, é o portal que se abre antes de que eu escreva, para eu sair do mundo pragmático, sabe? O mundo em que eu sou mãe, o mundo em que eu tenho boletos para pagar e que eu tenho diversas questões e desafios. Então, quando eu abro o livro, né, essa coisa do abrir o livro, do entrar na leitura, eu entro no portal da criação. E aí, depois, eu começo a escrever. Para mim, eu não consigo pensar a minha escrita sem a leitura. E tem autores, assim como a Clarice, assim como Lídia Fagundes Telles, assim como Raduan Assar, que eles voltam de maneira cíclica. E eu vou refazendo essas leituras de uma maneira que eu vou descobrindo outras faces, assim. Curioso você falar que assim, eu comecei também agora o meu projeto de escrita e eu estava lendo A Paixão Segundo GH. Tinha momentos que eu tinha uns insights, não assim, mas dava aquela inspiração. Sim. Eu ia para outro caminho, obviamente, mas a Clarice também me ajudou muito. Nossa, muito, muito. Depois quero até pedir, não sei se posso, né, mas já tô pedindo aqui, para ler um trechinho do Com livro certeza. Da Clarice. Por favor, eu tenho vários grifos aqui. É até difícil escolher, mas eu gosto de falar sobre literatura, trazendo a literatura, né, para junto da gente também. Ó, vou pegar inclusive que a gente estava falando sobre sentir e entender, então eu acredito que esse parágrafo fala muito sobre isso. Mas tenho medo do que é novo e tenho medo de viver o que não entendo. Quero sempre ter a garantia de pelo menos estar pensando que entendo. Não sei me entregar à desorientação. Então, para mim, esse trecho, ele fala muito, inclusive, sobre a experiência de ler Clarice. Sabe? Porque a gente quer sempre entender. E quando a gente... inclusive, eu não lembro de quem é a frase, mas uma vez eu escutei isso e me marcou muito que nós, enquanto seres humanos, estamos fadados à busca de sentido. E esse se entregar à desorientação é como se fosse se abrir, sabe? Baixar a guarda, se tornar vulnerável. E a gente não quer ser vulnerável. A gente quer dizer que entende.
A gente quer dizer que tá pronto. E às vezes é isso. Então, assim, é preciso se abrir a alma para tudo isso, né? Inclusive, ela vai falar um pouco mais à frente. Ela continua falando de medo e ela diz assim: o medo agora é que meu novo modo não faça sentido. Mas por que não me deixo guiar pelo que for acontecendo? Terei que correr o sagrado risco do acaso. E substituirei o destino pela probabilidade. Então isso é maravilhoso. É maravilhoso, é maravilhoso. Linda. Não tenham medo do novo, não tenham medo de ler Clarice, né? Ó, eu tô arrepiada Eu aqui, também, gente. eu também fiquei. Nossa, eu sou muito fã de Clarice. Vanessa, eu queria agradecer muito a você pela participação aqui no podcast. Foi uma conversa muito legal. Parabéns pelos seus livros. A gente está na expectativa da publicação do Bença. Espero que seja em breve. Parabéns pelo seu segundo pós-doutorado, né, também. E eu queria agradecer também as pessoas que nos assistem. Muito obrigado. Existem outros vídeos também conversando com escritores e com escritores no nosso canal. Por favor, deem uma conferida e assistam também. Curtam, comentem e compartilhem com as pessoas que vocês conhecem, que gostam de ler e de escrever. Eu gostaria de agradecer, então, a presença da Vanessa aqui. Passou muito rápido, foi uma conversa maravilhosa. Se deixasse, a gente vai mergulhando nisso, né? Obrigada, Vanessa. Eu espero que a gente tenha mais oportunidades. Para mim é uma alegria, assim. Eu sou fã do trabalho de vocês. Eu acredito que o que vocês fazem fomenta tanto a leitura, né, que é fundamental para tudo, para nossa formação humana, mas também a escrita, né? Então, é muito especial, uma alegria estar aqui e ser chamada justamente para falar sobre Clarice, assim, para mim é uma honra, uma alegria e me senti muito honrada. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada.